E agora eu vou fazer... Deve ser por isso que eu recebi tanta mensagem do pessoal te pedindo. Agora nós vamos entrar numa fase que, para mim, é muito importante porque reflete aquilo que é o programa, né? Sobre carreira. O que um gerente faz? O que um gerente faz? O que um gerente faz, né? Trabalha de 10 às 3 no ar-condicionado. Isso é o que os outros falam. Acham, né? Então, o que um gerente faz? Hoje, a principal função do gerente é o quê? Gerir pessoas para entregar resultados, né? Resumindo aí. Então, às vezes a pessoa acha que a gente trabalha de 10 às 3 no ar-condicionado. Não é bem assim. Hoje eu sou gerente da Agência Divino. Vai fazer 1 ano que eu estou lá. Eu tenho lá 14 colaboradores comigo, mais 2 terceirizados. Nós somos 17 dentro da agência, né? Então, já começa por aí. Você gerir ali 14 pessoas de idades diferentes, de culturas e criações diferentes. Temperamentos diferentes, que é o pior, né? Você tem que fazer aquelas pessoas trabalharem juntos, em sintonia, para entregar um resultado. Outra pergunta. É várias áreas dentro do banco? Por exemplo, eu tenho que dividir. Eu estava até te mostrando mais cedo, né, que o que salvou meu trabalho aqui. Aqui é uma área para o podcast, é uma área para trabalhar com publicidade de empresa, outra área de casamento, ensaio. Como é que funciona ali? Apesar de parecerem, é muito diferente. Sim, a gente tem áreas separadas. Hoje eu sou a gerente da agência, ali em Divino, né? Da agência no geral. E eu tenho ali 3 braços que eu falo, que são os meus gerentes de relacionamento de carteira, que é um gerente PF, uma gerente rural e uma gerente PJ. Eles trabalham em campo, né? Lá ali, fazendo os contatos, fazendo as visitas, girando as carteiras, que é o que a gente fala, e cada um deles tem um assistente dentro da agência para atender. Igual tem um assistente para atender o produtor rural, tem um assistente para atender o PJ, tem um assistente para atender o PF. E ali eu tenho outros setores. PJ e PF, gente, né? Pessoa física, normal, PJ empresário, né? Gente que tem uma empresa que paga CNPJ, né? Isso mesmo. E ali eu tenho uma área também de produto, eu tenho uma área interna, porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, ela chega e pede um empréstimo, é só colocar ali. Não, tem todo um operacional. Então, a gente tem uma área operacional lá atrás que faz o lançamento das propostas, que renova os cadastros, né? Temos os caixas, né? Que fazem o atendimento. Legal, né? Então, porque, tem as igual eu falei, áreas. porque você é gerente geral, você tem que colocar isso tudo funcionar da melhor forma possível, né? A gente dá até um nome para isso daí, que chama workflow de serviço, né? Para trabalhar todo mundo em conjunto e muito bem, né? E você tem que... você que é responsável por isso, né? Eu falo assim, se der errado, a culpa é minha, se der certo, o mérito é deles. Sempre assim. Sempre e a outra pergunta é, qual que é a diferença entre uma corporativa para um banco? Isso daí é... Quando que eu procuro vocês? Quando que eu procuro um banco? Não, você não precisa procurar o banco, não. Você pode procurar aí, já matou uma das minhas curiosidades. Então, vamos lá. A maioria dos nossos cooperados, as pessoas têm essa dúvida e não sabem essa diferença, né? Nós somos cooperativa de crédito que presta serviços financeiros, alguns serviços que os bancos prestam, mas nós não somos banco. E qual que é a diferença? Vou explicar a principal diferença. Um banco, né, um banco convencional, ele tem os acionistas. Esses acionistas são os donos. Então, quando esse banco ele gera receita, ele gera lucro, vai dividir entre quem? Aqueles acionistas, aqueles cabeça lá, aquele povo que está lá longe, que a gente não sabe ninguém quem é. A cooperativa é diferente. Por quê? A cooperativa, cada cooperado, ele tem uma participação. Então, ele é dono. Quando você se associa lá, você se torna um cooperado... Tem uma fatia. Você tem uma fatia. Legal. Então, quando a cooperativa fecha lá o exercício e dá aquele resultado, ele volta para quem? Para os cooperados. Ele não vai só para o acionista. E a cooperativa, né, diferente do banco que você vê hoje, você vai me dar razão. O que é que os bancos hoje estão fazendo nas cidades menores? Eles estão fechando a agência. Fechando as agências deles. Fechando a agência, para reduzir custos, né? Sim. Digitalizando cada vez mais Com o certeza. atendimento. A cooperativa, o Sicoob Crédito Sudeste, o nosso intuito é sempre ter esse atendimento humanizado, né? A gente costuma falar assim, o digital, que é o físico com o digital. A gente não deixa de atender aquele jovem que gosta lá do atendimento digital, de fazer tudo pelo celular. A gente tem uma agência digital exclusiva para isso e temos também nas nossas agências o aplicativo, várias coisas que a pessoa pode estar fazendo digital, mas a gente nunca vai abrir mão desse relacionamento. Então, aquela questão, né, que eu cresci escutando, não sei se é algo que repentino, talvez eu fale uma coisa que só eu escutei, né, mas que, por exemplo, o Sicoob
é para produtor rural, isso não existe. Não. É algo que vocês escutam direto? Sim, mas sabe por quê? Antigamente, começou mesmo assim, existem cooperativas segmentadas, existem ainda, entendeu? Igual Sicoob Profissionais da Saúde, só profissionais da saúde podem ser. Legal. Antigamente, nós éramos só para produtor rural. Hoje já somos livre de admissão, então qualquer pessoa pode se tornar cooperado. Isso. Legal. Né? Então, assim, coisas que vieram mudando, né? Com o tempo. Então, hoje... Porque eu cresci escutando assim, né? Se eu quero trabalhar, legal, a gente pegar ali e fazer uma conta no Sicoob pra gente poder crescer. Sítio, eu tenho um sítio, né? Então, pegava, desenvolver tudo isso daí. Mas igual eu também trabalho, né? Eu tenho a PJ, 2. Então, a gente fica assim, não, agora eu vou buscar o banco. Não. E outra coisa, por isso que eu te falo que você não precisa procurar o banco. A cooperativa tem tudo que um banco tem. Até pro MEI? Vou falar. MEI, sim, uma pessoa lá, ela acabou de abrir a empresa dela, pequenininha, né? Fala assim, eu vou começar um pequeno empreendimento, vou ser MEI, microempreendedor, eu consigo ir chegar lá e... Sim, a gente tem linhas de crédito, nós temos os meios, né, de pagamento, maquininha, a gente tem maquininha alugada, a gente tem maquininha comprada, a gente tem cartão sem anuidade, né? Não precisa abrir conta em banco, lá que você não vai ter onde recorrer quando você, né, quando precisar. Então, assim, a gente tem um leque de produtos para atender todos os segmentos, sabe? Todas as áreas, não é só o produtor rural. A gente tem a FEAGRO, que acontece 2 vezes ao ano, ela não é só FEAGRO, você já foi na FEAGRO, te atendi na FEAGRO. Comprei, me arrancaram dinheiro, me levaram um carro. Eu te atendi na FEAGRO. Então, assim, na FEAGRO, a gente tem coisas, né, para a indústria, outras coisas, não só no agro. Então, assim, temos tudo que um banco tem. Só que com esse diferencial, quanto mais você movimenta na cooperativa, mais você vai ter essa participação do lucro no final do exercício. Legal. Então, é dinheiro que volta para você. Quando você está movimentando num banco convencional, você vai lá, movimentar, você vai gerar receita para quem? Para os banqueiros. Os banqueiros, né? A gente sempre fala que é sempre os banqueiros, né? Quem lucra é os banqueiros. E na cooperativa, gente, é tão gratificante quando fecha lá o exercício, tem a distribuição de sobra, você vê que o dinheiro cai na sua conta. É lindo de ver, sabe? Nossa senhora, e a pessoa sem fazer tanto esforço, que vocês que estão trabalhando para o dinheiro movimentar. E, tipo assim, então, quanto mais, essa distribuição, ela é feita assim, quanto mais você movimenta, mais você tem o retorno. E outra coisa diferencial das cooperativas também, você vê o tanto de evento que as cooperativas incentivam na cidade. A gente nem escuta dos bancos grandes. Então, assim, de acordo, né, a gente tem os princípios do cooperativismo. O 7º princípio do cooperativismo, ele é o interesse pela comunidade. Então, a gente também tem esse interesse de estar destinando parte dessas sobras, dessas receitas, para desenvolvimento das comunidades onde a gente está inserido. Você vê que, né, que a gente participa de dias de campo, várias festas que são feitas pelas prefeituras, eventos culturais, né? Nós temos um trabalho muito bacana de educação financeira que a gente faz nas escolas. A gente tem um colaborador lá da área de OQS, que é o Hendrick, especialista nessa parte de educação financeira. Ele dá palestra nas escolas. Nós já fizemos projetos bacanas aqui nas escolas de Fervedouro. Já fizemos lá em Divino, como faz em toda a região. São Francisco sempre tem esse tipo de ação em parceria com a Secretaria de Educação. Eu falo sim, né? Depois eu vou te perguntar também, mas eu acho que no seu caso não vai ter, que você acertou muito, né? Eu falo que se eu pudesse, eu teria começado minha vida diferente, principalmente pela área das finanças. Sabe por quê? Mariana, para você, eu falo que dinheiro não reflete nada na vida da gente. Porém, ele é necessário. Então, para você alcançar os seus sonhos sem frustração de pegar e, às vezes, passar uma noite sem dormir, né? Eu conto que, se não fosse meu pai, eu tinha quebrado, né? Porque toda vez que você dá um passo muito além daquilo que você pode, a sua queda vai ser muito grande, dependendo do nível que você tá, né? Então, uma coisa é você pegar e falar, vou fazer uma dívidazinha. Uma coisa você vai falar assim, vou fazer um investimento. E aquele investimento, às vezes, pode te quebrar, né? Sim. E não entender de como funciona finanças, nossa, isso eu acho que foi meu maior prejuízo. Eu não sabia nem o que era um fluxo de caixa, né? E ali foi, porque eu fui criado assim, vamos trabalhar muito, e a gente trabalha muito, vem o retorno, e que eu não sou de gastar. Entendi. Então eu trabalho muito, e aí eu vou ter o retorno. Aí o que eu fiz?
fui lá, fiz um baita de um investimento, e o que aconteceu? Não veio o retorno para pagar o investimento. Né? Olha para você ver. Então, a educação financeira é tudo. É isso, mas você tocou no ponto-chave. Nós temos a tendência de seguir o nosso modelo familiar. Sim, né? sim. Você vai seguir o quê? Aquilo que você está vendo seu pai e sua mãe fazer. Como seu pai e sua mãe lidam com dinheiro, né? Uhum. Eu venho ali da minha família, onde meu pai trabalha muito, 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 e a gente também sempre gasta muito, muito, muito. Então, assim, eu cresci com esse modelo familiar. Por isso da importância hoje até de ter essa base de educação financeira nas escolas desde pequenininho. Porque senão você vai sempre repetir ali, ou você vai repetir, ou você vai passar por uma frustração muito grande ali familiar relacionada a dinheiro, que você vai seguir um exemplo ao contrário, né? Sim, sim. Mas qual a importância dessa questão da educação financeira? Isso que você falou assim, não sabia nem fazer um fluxo de caixa. Hoje em dia a gente vê que muitos, até os produtores rurais, muitas vezes não tem nem o controle de quanto que uma saca de café custa para ele saber se aquele preço que ele está vendendo o café, ele está lucrando ou não. É tudo. Você sabe por quê? Empreendedorismo, finanças, isso daí ele é aplicado em toda a área da sua vida. Não importa se você... Eu falo, não importa se é na sua carreira, se você vai ser na sua empresa, não importa se é na sua renda familiar. Você tem que empreender ali dentro, né? Não tem escapatória. Você tem que saber fazer a gestão, né? Dos seus recursos ali. Meu pai sempre falou uma coisa comigo, porque eu sou uma pessoa muito tranquila e muito brincalhão. Eu não tenho muito problema com a vida, né? E aí... meu pai sempre falou assim, e eu entendi isso quando eu passei. Ele falou assim, meu filho, uma dívida corrói a pessoa. Porque ela vai tirando a sua paz. Né? De algum lado ela vai tirar. Então, por mais que você seja tranquilo, ela vai te destruindo ali de pouquinho a pouquinho. Né? Eu falo que foi muito importante pro meu crescimento, porque eu nunca aceitei muito, tipo assim, aconteceu e agora, olha só, acabou. Não. Eu sou aquele tipo assim, Maiana. Peguei, falei assim, vou acordar mais cedo e vou estudar, eu vou aprender. O que eu vou fazer para me sair daqui? Aonde que vai dar? Aonde que eu vou arrumar recurso? Né? E isso daí é o que você fala. E você oferecer, né? A cooperativa oferecer isso daqui para as pessoas já... Nossa, vai evitar muitos erros na vida dela, melhorar dentro da família. Eu falei, melhor até que mulher que nunca reclamou do marido e falar assim, meu marido não me leva a sair e fala, tô sem dinheiro. Se tem educação financeira, não tem briga. Exatamente, né? Isso é muito importante. Então, assim, a educação financeira, você saber administrar os seus recursos, né? Isso vai te trazer um privilégio. Quando você faz alguns cursos, alguns treinamentos, você vai abrindo o olho e você pensa assim, cara, como eu não pensei nisso antes? Eu falo que se eu tivesse começado lá com 13 anos, que eu comecei embrulhando o ovo de Páscoa, administrar melhor o meu dinheiro, né? Hoje eu já teria uma condição melhor para outras coisas, né?